Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que nos mata, o que nos destrói, o que nos impede de viver a vontade de Deus? Nós precisamos repensar nossas vidas, entendermos a vontade do Pai, entender os ensinamentos de Cristo, buscar compreensão, buscar o conhecimento de Deus para que a gente possa viver a plena vontade, sua plena vontade, fazendo o que lhe agrada, não o que achamos ser da vontade de Deus. Conhecer as Escrituras é que nos levam a viver a vontade do Pai, deixarmos de agir como pessoas naturais e agirmos como filhos de Deus, como pessoas espirituais que conheceram a Deus, que conheceram da sua salvação, que compreenderam que a obra que Ele realizou é suficiente para nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da obra que Cristo realizou. Mas isto implica que precisamos entender o que Ele deseja de nós quando nós recebemos esta salvação. Pois Ele nos tira das trevas e nos transporta para o seu reino. Mas para vivermos o que e de que maneira? Jesus, ensinando sobre esta questão, diz assim, lá em Mateus 15, 16 a 20. Jesus, porém, disse também: Vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ele estava discutindo a questão da religiosidade, de certas regras de aparência, mas o que o preocupava era, de fato, aquilo que destruía, aquilo que matava, aquilo que nos aniquila como pessoas e nos leva a viver muito longe, muito distante da vontade de Deus. Por isso, é o que procede do nosso coração, ou seja, de um coração natural, um coração que ainda não conhece a Deus. Ou se já conheceu e experimentou a salvação, mas não amadureceu, não entende a obra que Deus fez. Por isso, do coração é que ele diz, procedem os maus desígnios, ou seja, os desejos naturais. É do nosso coração natural que procede o egoísmo, a ganância, o desejo e a vontade de satisfazer todos os com a reconciliação e nem com o ter nascido de novo. Quando nascemos de novo, nós recebemos um novo coração. Somos feitos à imagem de Cristo, somos capacitados para vivermos neste mundo como Cristo. Nós recebemos da sua mente e outra, o Espírito nos capacita, além de nos permitir de nos fazer coparticipantes da natureza divina, ou seja, nós recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus. Ele nos capacita para rejeitar as paixões humanas. Por isso que Paulo nos ensina que a gente deve despir da velha natureza, da natureza humana, e nos revestirmos de Cristo. Recebemos um novo coração em Deus para não vivermos mais segundo o coração humano, segundo o coração natural, segundo a forma de pensar deste mundo. Mas para que, rejeitando todo esse tipo de obra, todo esse desejo que procede desse coração natural, para que a gente viva a plena vontade de Deus. Por isso que Pedro fala que a gente foi tirado das trevas e transportados para o reino de Deus. Nós somos feitos uma nação de um povo santo, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é mais para vivermos segundo a maneira de pensar. Por isso, que nos mata, que nos destrói, que nos afasta de Deus, no sentido de não expressarmos, é vivermos, é continuarmos a andar neste mundo como pessoas naturais. Nós não somos. Deus nos fez um novo ser. Em Cristo somos um novo ser, filhos de Deus segundo a sua natureza. Por isso precisamos ser imitadores de Deus, fazermos as obras que revelam Cristo, que expressam Cristo em nossas vidas e assim a gente revele o Pai. A gente precisa crescer, amadurecer, precisa buscar o amadurecimento, alcançarmos a plena estatura de Cristo, de maneira que as obras que a gente faça venham a revelar o Pai e não um ser natural que não conhece a Deus. Precisamos deixar de viver segundo o pensamento, segundo os nossos desejos, o nosso egoísmo, a nossa ganância, para que a gente possa viver a plena vontade de Deus, revelando o seu reino, usando do mundo, usando das coisas deste mundo, mas não tendo o coração preso a essas coisas. Isto é buscar o reino de Deus, isto é buscar a vontade do Pai, isso é conhecer, buscar o conhecimento de nosso Deus. É nisto que está a vida eterna.
É nisso que está o revelar, o manifestar, o expressar o nosso Deus neste mundo. Somos sal, somos luz para revelarmos o nosso Deus. A gente precisa, se a gente não entender isso, nós não vamos amadurecer. Nós não vamos caminhar naquilo que seja a nossa jornada de santificação para revelarmos o nosso Deus a todas as pessoas, para que todos possam ver Deus. A gente precisa entender isso, compreender essas coisas e andar na vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.